Fala galera, seja bem-vindo à nossa primeira aula real de biologia aqui para vocês. A gente vai começar falando sobre ecologia. Ecologia eu acho que é um bom ponto para a gente começar a falar, porque envolve coisas que a gente vê fisicamente, né? Diferente de falar de células que a gente não tem como ver, né? Organelas, aquela coisa toda microscópica. Quando a gente fala de ecologia, a gente consegue ter uma noção melhor do que a gente está falando. E aqui eu vou usar alguns exemplos mais simples até, de joguinho, para ficar mais claro. Então aqui nessa primeira parte, a gente vai falar sobre os níveis, certo? De organização dos seres vivos. Então desde um ser único, que é um organismo, que a gente vai chamar dentro da biologia, se a gente juntar vários organismos do mesmo tipo, de uma mesma espécie, a gente vai chamar de população, ok? Se a gente juntar várias espécies diferentes, a gente vai criar uma comunidade. Então na comunidade você pode ter bichos de todo tipo que funcione junto, né? Essa que é a grande questão. Quando a gente fala aqui desses níveis, a gente está falando de sistemas, ou seja, partes que se juntam para funcionar como um todo. Então não é a comunidade ali do meu exemplo, são bichinhos inimigos do Mario. Eu acho que até Mario é um exemplo ruim para vocês, porque não é tão presente quanto era antigamente, né, em termos de jogos, mas enfim, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos. Então esses seres de várias espécies diferentes funcionam e trabalham juntos para criar uma comunidade, ok? No caso, a comunidade de vilões. Próximo, ecossistema. O ecossistema é tipo a comunidade, só que agora a gente tem fatores abióticos. O que é abióticos? A é negação. Bióticos, biologia, é o que? Vida. Então a gente tem elementos não vivos para formar esse sistema. Então esses seres vivos, eles funcionam junto com coisas que também não são vivas. Então, por exemplo, a planta, ela funciona em conjunto com a terra, com o sol, com a água. Todos esses elementos são necessários para que você consiga funcionar num ecossistema, ok? Por fim, a biosfera, que seria o nosso planeta. Então, vários ecossistemas unidos funcionando de forma conjunta para formar uma biosfera, ok? Você não precisa decorar esse monte de coisa como se fosse, sabe? Eu tenho que decorar exatamente o que ele falou. Não precisa. Enem é múltipla escolha, fica tranquilo. Tendo uma noção, você já consegue responder as questões, eu garanto. Próximo, cadeia alimentar. A gente tem vários tipos de divisões aqui dentro de cadeia alimentar. Eu acho que você já deve ter falado sobre cadeia alimentar, sobre teia alimentar, etc. Mas vamos tentar trazer aqui de uma forma didática, né? A gente pode dividir a cadeia em dois níveis, produtores e consumidores. Nesse tipo de classificação, o que a gente está considerando? Que os produtores não consomem e os consumidores consomem. Não é que os consumidores não produzem. Os consumidores, eles são energia também. A gente está falando tudo aqui quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de obtenção de energia. Então a gente pode obter, todos os seres vivos aqui, todos não, né? Eu acho que todos é uma palavra muito forte, mas pensando como ser humano, a gente obtém energia da respiração e do consumo de coisas abióticas, por exemplo, água, que tem sais minerais, etc., vitaminas, e a gente também consome carne, a gente consome planta, então a gente consome outros seres vivos que dão para a gente aminoácidos, carboidratos, proteínas e lipídios que são necessários para a nossa vida. A gente vai falar melhor sobre o que é cada uma dessas coisas, mas você não precisa saber agora. Enfim, a gente come para ter energia, basicamente, e para a gente manter o nosso sistema funcionando. Os produtores, tipo plantas, não precisam comer outros seres vivos, a não ser que seja uma planta carnívora, né? Mas assim, uma árvore, ela precisa do solo, que não está vivo, é abiótico, precisa de água, precisa de luz, certo? Para fazer fotossíntese. Então, com isso, ele produz energia só, e ele acumula energia nele e não gasta praticamente essa energia, porque a planta não precisa se mover para conseguir comer. Então, ela tem uma vantagem, se você for pensar. A planta não precisa trabalhar, ela não precisa fazer nada, ela fica só parada crescendo. Ela cresce e se reproduz também, de certa forma, né, de um jeito diferente ali, mas ela se reproduz, cresce, nasce, cresce, morre, certo? E é isso. E acumula energia.
Já os consumidores, eles precisam correr atrás do alimento, eles precisam, né, ter um esforço para viver. Então, o consumidor primário, que seria o consumidor herbívoro, por quê? Porque ele vai comer os produtores, geralmente herbívoro, né? Ele vai comer os produtores de alimentos, produtores de energia, desculpa. Então o herbívoro vai lá, ele come o cogumelo para viver. O secundário já é o ser que come o ser primário para viver. E o terciário, embora o Bowser não coma o cachorro lá, a bola de ferro, eu coloquei em termos de hierarquia, né? Só para você entender. Mas o terciário, ele se alimenta do secundário, o secundário se alimenta do primário, o primário se alimenta do produtor, ok? Nisso não é uma coisa linear, não é tipo assim, não. O que vai acontecer é que vai acontecer uma teia, uma cadeia de conexões. Onde pode ser que, por exemplo, a gente tem um ser ali que, sei lá, um lobo, ele pode comer um coelho, mas ele pode não comer um tatu, entendeu? Porque o tatu é duro, né? E dá dor nas costas comer o tatu. Então, tem alguns seres que têm compatibilidades de tipo de alimento. Então, ele está acostumado, ele se alimenta de um tipo específico, ou de vários tipos específicos de outros seres vivos abaixo dele, e forma uma cadeia. Então, não é uma coisa linear, tá bom? Por isso, a gente tem a divisão também de nível trófico, que é o que tem embaixo ali. Esse nível trófico, ele vai depender da sequência que a gente estiver considerando. Então, por exemplo, se eu pegar essa sequência de elementos, considerando o caminho da direita, esse ponto de cima aqui, ele é o quarto de nível trófico. Eu vou desenhar para vocês para ficar mais claro. Então, ó, se a gente seguir assim, assim e assim, a gente vai passar por 1, 2, 3, 4 elementos. Então, ele é o quarto nível trófico dessa cadeia aqui. Agora, se a gente seguisse por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, o que ia acontecer? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é o quinto do nível trófico, beleza? Então, existe essa diferença. Pode ser que caia uma cadeia ali, perguntando para você qual que é o nível trófico daquele ser que passando por um tal caminho, ok? Saiba disso. Agora, vamos falar sobre um tema que é muito importante, que cai muito no Enem, que é bioacumulação. O que é isso? A gente fala muito de bioacumulação quando a gente fala de coisas tóxicas, toxinas que um ser absorve se alimentando. Então, se você for pensar, o produtor, ele consome pouca toxicidade, né, sozinho, porque a maioria da comida dele vai ser o quê? Vai ser da água e vai ser do sol. Então, ele tem ali duas fontes de toxinas, certo? Então, ele acumula um pouco de toxina. O herbívoro, o que acontece? Ele vai comer várias plantas diferentes. Então, o herbívoro, o próximo ser aqui da nossa cadeia, ele vai acumular toxinas diferentes de vários tipos de seres diferentes. Da mesma forma, o carnívoro, ele vai se alimentar de vários, vamos desenhar, o carnívoro, ele vai se alimentar de vários herbívoros que se alimentam de várias plantas que podem ter toxinas diferentes. Então, esse cara aqui, carnívoro, que está no topo da cadeia alimentar, ele vai ter acesso, ele vai ser impactado por mais elementos tóxicos no caminho. Ou seja, ele vai bioacumular mais elementos. Então, sempre que a gente fala de bioacumulação, o ser que está no topo da cadeia alimentar, ele vai acumular mais elementos tóxicos, tá bom? Em questão de energia, é o contrário. O produtor, como ele não gasta energia para comer, ele tem mais energia do que todos. Então, esse cara aqui, em termos de energia, ele tem mais energia. O herbívoro, como come a planta que está ali fácil, já viu a vaca vivendo? Ela fica parada comendo planta aí. E é isso. Ela não gasta energia. Ela só mastiga, basicamente. Então, ela tem mais energia. Agora, se você for pensar na vida de um lobo, de um leão, que tem que ficar caçando, você já viu tanto de energia que eles gastam para conseguir caçar? Então, nessa questão, eles é o que vão ter menos energia acumulada. Eles gastam mais energia, consomem e usam essa energia para voltar a caçar. Agora, em termos de
população disso daqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter maior população de produtores, tem muito mais plantas, e os próximos níveis vão ser sempre com maior população do que os menores níveis tem mais população do que os próximos níveis, né? Então, tem mais plantas, depois vai ter mais insetos, depois vai ter mais coelhos, depois vai ter mais lobos, depois vai ter, né, por último vai ter leões. Claro que nem sempre isso acontece. O ser humano, ele está no topo da cadeia alimentar. Tecnicamente, não tem os animais ali, né, eles não comem seres humanos. Claro que se você colocar um ser humano com um leão e gorila, a gente está ferrado. Mas, tecnicamente, a gente está no topo porque a gente acaba se alimentando deles. Se você deixar um monte de humano, certo? Junto com o leão ali, claro que sozinho o leão dá um pau na gente. Mas como comunidade, como sociedade, facilmente a gente consegue armas se juntar para conseguir vencer um leão, por exemplo. Então, tem até um meme, né? 100 pessoas, 100 homens contra um gorila. Quem vence? 100 homens. Vão fazer armas, vão fazer alguma coisa, alguma tecnologia para vencer do gorila, né? Enfim, com isso a gente tem mais bioacumulação, a gente tem menos energia e a gente tem tecnicamente uma população menor. Tecnicamente, sim. Num ambiente, num sistema saudável, que funcione de verdade bem equilibrado, a gente teria uma população menor. Só que a gente botou todo mundo em extinção, né? Então, a gente é uma praga no mundo que acabou com o equilíbrio de tudo. Por isso que a gente tem uma população bem grande em relação a leões, por exemplo, ou, sei lá, algum outro tipo de ser. Mas eu acho que faz sentido, porque a gente se alimenta, por exemplo, de vaca e de frango, de galinha, e tem mais vaca e galinha no mundo do que gente, claro, né? Porque a gente se alimenta deles, tem que ter muito mais deles para a gente se alimentar. Relações ecológicas, né? Quando a gente fala de seres que estão funcionando juntos dentro de um sistema, a gente tem que entender as relações que acontecem entre esses seres. Essas relações, elas vão ditar como que esse sistema funciona em equilíbrio. Então existem relações harmônicas e desarmônicas. Não necessariamente relações harmônicas e desarmônicas quer dizer que a harmônica gera equilíbrio e a desarmônica gera desequilíbrio. Não. Em relação a benefício ou prejuízo para determinadas espécies. Quando é harmônica, meio que assim, todo mundo sai ganhando, né? Então todo mundo sai feliz da relação. Desarmônica, um sai feliz e o outro sai triste da relação. Então essa que é a grande questão. Dividido entre mesma espécie, espécies diferentes. Mesma espécie, espécies diferentes, tá bom? Então aqui eu vou colocar um igual, aqui eu vou colocar um diferente para vocês entenderem também. Ok? Harmônicas. Tem que ter uma noção disso daqui. De alguns termos daqui. Principalmente, eu acho que todas, tá? Pode memorizar, pode fazer flashcard disso daqui, que isso daqui vai cair. Sociedade. O que é? É um sistema com divisão de trabalho. Por exemplo, quem vive em sociedade? Ser humano, tecnicamente. Formigas. Tem formigas de vários tipos, com funções diferentes, que funcionam junto. Abelhas, também tem isso daqui. E é isso. Né? Tem vários exemplos que a gente pode pensar. Colônia. Quando a gente fala de colônia, não é colônia tipo Brasil, Portugal. A gente está falando de uma conexão física nesse sistema. Então, por exemplo, os corais são vários seres que estão conectados como se fossem um só, e eles têm uma conexão harmônica para funcionar juntos. Então são seres diferentes, mas estão unidos fisicamente e funcionam como se fosse um bicho gigante, né? Uma cadeia de corais, por exemplo. Ou então os micélios, os fungos. Lembra? Você assistiu Last of Us? Que os fungos eles se espalham na Terra e se comunicam com os outros, mas são seres diferentes, só que unidos fisicamente. Com seres diferentes, de diferentes espécies, a gente tem o mutualismo. Como que funciona? Mutualismo é quando todo mundo sai ganhando. Então, benefício mútuo, lembra disso daqui. Por exemplo, abelhas e flores. A abelha, ela depende da flor, da polinização da flor, para conseguir ali, sei lá, o que ela precisa. Mas aí, quando ela faz isso, a flor também sai ganhando, a planta sai ganhando. Porque a abelha vai polinizar, então ela vai fecundar as plantas, as flores, certo?
E vai criar o fruto vai gerar semente cai no chão, todo um processo burocrático que a planta inventou para se reproduzir, né? Era só... Enfim, não vou falar. Comensalismo. O que é comensalismo? É uma relação onde você tem benefício para um lado, para o cara que vai ser o topo, né, o comensalista, e o outro não vai ter benefício nenhum, mas ele também não tem problema nenhum com isso. Por exemplo, urubu. O urubu, ele vai lá e ele não mata você. Ele espera você morrer e come a sua carne, entendeu? Então, para você, tanto faz se o urubu comer a sua carne. Mas, para ele é ótimo. Ele tem benefício. Entendeu? Então, é uma relação harmônica. Você morreu, tá lá sobrando, ele vai lá e come, pronto. Inquilismo é o quê? O termo já diz, quando você é inquilino de algum lugar, você mora em algum lugar, então é quando um ser usa o outro como abrigo, como moradia. Por exemplo, já viu as orquídeas? Você tá andando na rua assim, você vê que alguém plantou uma orquídea numa árvore. Então aqui, por exemplo, no meu prédio, tem um monte de árvore com orquídea plantada. A orquídea, ela usa a árvore como se fosse abrigo para ela viver. Então a gente tem também esse tipo de relação aqui. Desarmônicas, vamos falar sobre elas. Primeiro, canibalismo. Então é quando você se alimenta da mesma espécie. Então a pessoa que está sendo alimentada, que morreu para te alimentar, ela foi prejudicada. Por exemplo, Viúva Negra. E o que é interessante de a gente pensar aqui, quando a gente fala também de desarmônica? Quando a gente fala de situações desarmônicas, a gente está falando de limitação da população. Então, as aranhas, tipo a Viúva Negra, se ela não se alimentasse, se a Viúva Negra não se alimentasse do macho na hora de se reproduzir, o que ia acontecer? Ia ter muita aranha no mundo. Já tem muita aranha, mas ia ter um monte de aranha dessa que é extremamente venenosa, extremamente bruta. Então, essa é uma forma de limitar ali a própria espécie. E por que isso é importante também? Porque não é pra gente, tipo assim, pra gente é legal que não tenha um monte de viúva negra em todo canto. Lógico, muito bom. Só que pra viúva negra também é interessante. Por quê? Porque se tivesse um monte de aranhas da mesma espécie, o que ia acontecer? Elas iam comer a mesma coisa. Então elas iam competir por alimento. E isso não é bom para elas. Então, se tiver poucas aranhas, menos competição para alimento e todo mundo vive feliz, tirando os machos que estão sendo comidos pela viúva negra, né? Enfim, essa é uma situação. Vamos voltar lá para cima, só para a gente entender também esse ponto. Uma sociedade, a gente fala, é harmônica, divisão de trabalho, todo mundo vive legal. Só que o que acontece? Se a gente tiver uma sociedade muito perfeita de uma espécie, o que vai acontecer? Ela vai crescer e ela vai se espalhar tanto que ela pode também prejudicar o meio ambiente. Então, por exemplo, formigas. Vamos pensar num exemplo besta. Hunter x Hunter. Então lá a gente tem o arco das formigas, né? E elas ficaram tão fortes como sistema que elas viraram um perigo para a humanidade. Mas se a gente for pensar no mundo real, a gente pode pensar o quê? As formigas, elas estão tão bem com o sistema de trabalho, é tão eficiente o sistema delas, que elas começam a dominar uma plantação, por exemplo, começa a atrapalhar o ecossistema. Se não tiver ninguém para consumir elas, se não tiver um predador que vai lá e limita a sociedade das formigas. Então aqui que está a grande questão. Quando a gente fala de sistemas ecológicos, relações ecológicas, a gente não está falando só do indivíduo. Harmônico ou desarmônico é uma visão egoísta que a gente tem do próprio indivíduo. Só que como sistema a gente tem que pensar além deles. Então você eliminar algum tipo de espécie, matar algum tipo de espécie, caçar, etc., também é uma forma que pode ser positiva para o meio ambiente em geral. Por exemplo, lá nos Estados Unidos ou em alguns outros lugares tem temporada de caça. Por que tem temporada de caça? Porque se os animais se existir em excesso uma espécie de animal lá, eles vão começar a consumir os seres abaixo da cadeia alimentar deles, e isso vai gerando um efeito manada, né? Um efeito bola de neve. Imagina, um javali se reproduz demais, então tem muitos javalis agora pelos Estados Unidos. O que vai acontecer?
vai acontecer que, com muitos javalis, o que está abaixo dele vai entrar em falta. Então, o nível que está abaixo do javali, sei lá o que ele vai comer ali, vai entrar em falta. E se tiver algum outro nível abaixo desse nível, o que vai acontecer? Então, imagina, o javali ele é o predador de outro nível e esse outro nível é predador de outro nível. Se você remove esse intermediário, a quantidade de javalis vai crescer e a quantidade do nível inferior também vai crescer, porque não tem predador mais presente ali. Então, você entra num caos por conta disso, uma falta de equilíbrio. Tá? Então, é uma coisa a se pensar. Pensa nisso daqui, é bem interessante. Predatismo é quando um animal se alimenta de outro. Né? Então, é um predador. Tipo, lobo caça coelhos. Parasitismo é quando um vive às custas do outro. Tipo uma lombriga. Né? Tenia solium. Então, vai lá o ser maldito, cresce na sua barriga, fica comendo a sua comida, você fica fraco, você fica doente por causa disso e ele fica lá te prejudicando enquanto ele está se alimentando. O amensalismo é quando um ser ele produz substâncias que prejudicam outras espécies. Então, ele existir naquele ambiente prejudica os outros ali ao redor. Por exemplo, o fungo da penicilina mata as bactérias. Ou então, as algas vermelhas que matam e sufocam os peixes. Né? Então, existem relações que não são interessantes. Mas, de novo, tudo depende da situação, né? Por fim, sucessão ecológica, que também é um tópico que cai bastante no Enem. A gente tem 3 níveis aqui, que basicamente você só tem que lembrar de 2, que são os pioneiros e o clímax. O que é o nível de espécies pioneiras? É quando você tem um ambiente sem vida, certo? Não tem vida nenhuma, e nesse ambiente, para você começar a ter vida, vão vir os seres pioneiros. Eles são mais simples, eles se reproduzem muito rápido, eles são tolerantes a situações extremas, condições ruins. Eu coloquei reprodução muito alta 2 vezes aqui. Deixa eu tirar. Eles têm uma natalidade alta também. Então, embora eles sobrevivam, sejam tolerantes a condições ruins, eles também morrem muito, em muita quantidade. Mas eles se reproduzem mais ainda. Né? Então, por exemplo, musgos. Então, musgo nasce em qualquer lugar ali. Tem um pouquinho de umidade, musgo, nasceu. Legal. Como a gente tem agora um pouquinho de musgo, o que a gente vai começar a ter? A gente vai ter um aumento de biomassa. Então, a quantidade de vida daquele lugar. E aí a gente vai para o nível intermediário. No nível intermediário, a gente tem um aumento dessa biomassa. A gente começa a ter agora a biodiversidade, porque o ser que se alimenta de musgo vai estar presente. E se ele está presente e está feliz comendo musgo, o ser que está acima dele começa a aparecer e começa a ficar feliz também. Aqui a gente tem uma quantidade de reprodução variável. Pode ser baixa para uns, pode ser alta para outros, etc. Então nesse nível aqui, por exemplo, a gente vai ter arbustos. Já vai ter uma plantação um pouquinho maior acontecendo e alguns seres que vão se aproveitar disso. No clímax, o que é o clímax? É o ponto mais alto que a gente tem. Então o clímax é o estágio final, não necessariamente final, né? Porque a gente tem todo um sistema que pode vir um ser de fora e atrapalhar esse clímax. Mas dentro daquela opção que existe lá agora, é o estágio final. Nesse estágio a gente está tudo em equilíbrio. Então depois de interações e muito tempo ali crescendo, entrando seres e morrendo seres, a gente vai ter um equilíbrio. A gente tem uma teia complexa alimentar, a gente tem muita biomassa sendo consumida ali, enquanto na primeira a gente tem biomassa sendo produzida, aqui a quantidade de biomassa agora é consumida na mesma quantidade, até mais do que da produção. Né? A gente tem uma reprodução aqui baixa dos seres, então a gente tem seres, espécies, para esse tipo de clímax, que se reproduzem pouco, porque se reproduzissem muito também poderiam estragar o equilíbrio ecológico, certo? Então, por exemplo, nesse lado aqui a gente tem a floresta madura. Tá? Então, imagens para vocês. Um lugar quase sem nada, umas plantinhas crescendo versus uma floresta. Imagina a quantidade de seres que tem aqui. Cada árvore tem uma família de pássaros, tem um monte de insetos. No chão vai ter um monte de insetos. Vai ter toca de coelho, vai ter um monte de bicho vivendo aqui. Muita vida. Né? Em termos de primário e secundário, são classificações de qual tipo? Quando você tem uma sucessão
ecológica primária, uma espécie primária naquele lugar, espécie primária pioneira naquele lugar, sei lá. O que significa? Significa que aquele lugar nunca foi habitado. Então é um local que não tinha vida e vai ter a sua primeira sucessão ecológica, certo? Por exemplo, como assim? Imagina que surgiu uma nova ilha. Imagina que o vulcão entrou em erupção e aí refez ali o ambiente ao redor dele. E com o tempo, o que vai acontecer? Vai ter os seres pioneiros, então vai ter algo primário. Quando a gente tem um nível secundário, quando que acontece? É quando já houve uma população, uma comunidade, um sistema ali funcionando, só que por algum evento ele foi destruído. Então perdeu-se, sei lá, pegou fogo tudo e alguns seres morreram, e aí ele está voltando a ter a sucessão ecológica de novo, certo? Então essa é a diferença. E eu acho que isso aqui não cai. Primária e secundária eu acho que não, eu não lembro de cair no Enem. Mas pioneiro e clímax eu lembro que cai, beleza? Então eu acho que todos esses tópicos aqui podem cair na prova do Enem. Se você tiver uma plataforma de questões, você pode colocar lá, né? Questões do Enem classificado por ecologia. Vocês vão ver que isso daqui abrange praticamente tudo de ecologia para vocês. Tamo junto? Então bora para a próxima aula.